Cara, já pensou o quão indeciso a gente é nos dias de hoje? Cara, eu sou assim, todo mundo é assim, ou pelo menos já foi assim. É uma fase difícil de se passar porque, querendo ou não, atrapalha demais as coisas. É tipo meio que limitante, querendo ou não, esse tipo de pensamento, de ficar remoendo as coisas, de ficar pensando será que vai dar certo, ficar pensando em diversos cenários e não sei o quê. Ou tipo, sei lá, mano, aquele cara que vai estudar alguma coisa, ele se prepara 5 meses pra estudar da maneira mais eficaz e não abre um livro no final das contas, velho. Cara, tipo assim, eu antes de gravar esse vídeo, eu tava fazendo exatamente isso. Eu tava preparando um roteiro, eu tava pensando o que, que eu ia falar, não sei o que, daí eu pensei, porra, eu tô literalmente fazendo uma coisa que eu mesmo tô dizendo que é um problema na sociedade hoje em dia. Então, mano, eu simplesmente abandonei o roteiro. Coloquei a câmera aqui, ajeitei do jeitinho mais ajeitado possível, assim, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona, mas, cara, eu tô fazendo o que eu sei, o que dá pra eu fazer. E, tipo, pô, tem aquela famosa mania de ficar pensando, pensando, pensando e nunca fazer o que realmente deve ser feito. Cara, se eu tivesse fazendo isso nesse vídeo aqui, eu já não estaria nem fazendo vídeo. Porque eu estaria pensando, nossa, eu tenho que fazer isso com a câmera, tenho que preparar o roteiro, eu tenho que trazer coisas espertas, não sei o que. Cara, meu objetivo não é esse, é falar o que eu passo, ou o que eu passei, o que eu tô passando. Então, assim, eu quase deixei de gravar esse vídeo justamente por conta desse tipo de situação. Cara, tem até uma frase que ela me chamou a atenção, eu não lembro direito de quem que é essa frase, mas não é minha. E E ela fala justamente sobre a questão do homem forte e o homem fraco. Se tu for parar pra pensar, ela encaixa muito bem nesse tipo de situação, porque assim, o homem fraco, querendo ou não, ele é aquele tipo de pessoa que quer tudo no controle, quer tudo seguindo a regra direitinho, nunca pode escapar nada, é tudo do jeito dele, se não for do jeito dele, ele já cria um caos por conta daquilo. E o homem forte, justamente, é o oposto disso, né? O cara simplesmente sabe o objetivo dele e ele vai atrás, independente do que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, se as coisas estão no controle ou se elas não estão no controle. Então, se a gente for parar pra pensar por esse lado, realmente é uma coisa que mexe bastante, porque, querendo ou não, é verdade, né? Pô, eu mesmo muitas vezes preciso de tudo no controle, se eu não tiver alguma coisa no controle, simplesmente eu me perco. E eu acho que essa parte do controle, ela entra justamente na parte do ego. Mexe demais com isso. Porque quem tem um ego alto, querendo ou não, é muito aquele tipo de pessoa que sempre pensa muito antes de fazer alguma coisa, mas no final das contas não faz absolutamente nada. É aquele tipo de gente que, pô, tem medo de passar vergonha e fazer alguma coisa nova e simplesmente se trava porque fica pensando e remoendo aquilo em formas e maneiras de não passar vergonha na frente dos outros, na frente da câmera, como eu tô fazendo agora. E é literalmente uma das coisas, um dos empecilhos que mais atrasa a gente hoje em dia, é justamente o ego, porque ele tá ligado com esse tipo de situação de você pensar demais e não agir nunca. Eu acho que o ego nada mais é que um mecanismo que a gente criou pra conviver em sociedade e fazer parte do bando e, sei lá, essas coisas assim. Eu acredito muito nisso. Porque ele faz com que a gente acabe se preparando demais pra alguma coisa e só fica se preparando, 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 preparando infinitamente, fazendo cursos e nunca realmente fazendo o que deve ser feito, que, querendo ou não, é prática e erro. Você nunca vai aprender mais do que errando, né? Eu acho que o errar é o maior professor que existe. E quanto mais a gente se prepara, quanto mais coisas a gente fica acumulando na nossa cabeça, menos ela tem um espaço pra funcionar direito. Porque essa frase não é minha, mas eu também gosto dela, que ela basicamente fala que a mente, pra ela funcionar direito, ela tem que primeiro se esvaziar do lixo. Não é bem assim que. Não é bem assim a frase, mas eu acho que deu pra entender a pegada dela. Tipo assim, isso aqui só fala que atualmente não é confuso no final das contas, e sim que ela só tá cheia de lixo e ela precisa de um espaço pra pensar direito, né? E uma das formas que a gente mais enche a nossa cabeça de lixo e não consegue pensar direito e nunca tem tempo pra pensar alguma coisa realmente é justamente por conta das redes sociais, ou sei lá, qualquer outra coisa que tá enchendo a tua cabeça de coisa que no final das contas não serve pra nada. Então, assim, eu acho que é interessante a gente parar de consumir tanto. Consumir um pouco é saudável, querendo ou não, porque a gente se baseia em coisas que estão dando certo e tal, e quer trazer aquilo ali pra dar certo pra gente também. É completamente normal isso, mas não consumir ao ponto de você nunca realmente pegar e tomar uma atitude pra fazer algo. Tem até um livro que fala justamente sobre isso, cara. Eu não lembro qual que é o nome direito, calma aí, eu vou pegar ele aqui. Mas enfim, seria esse aqui, Hábitos Atômicos, cara. É um baita livro, bom, tem umas ideias que são realmente muito boas, e ele fala justamente sobre esse tipo de situação da gente pensar demais
E é uma das coisas que ele aborda no caso. E assim, uma das formas que tu pode começar a parar de pensar demais é tu deixar as coisas mais fáceis de se fazer. Não é bem isso, não é sobre isso que o livro fala, mas se aplica também com isso. Porque assim, se tu deixa as coisas mais fáceis de tu fazer, por exemplo, tu quer criar um hábito de tu começar a ler toda hora, e tu deixa esse livro em cima da tua cama. É muito mais fácil tu começar a ler antes de dormir, porque o livro já tá na tua mão, tu não precisa ir lá buscar ele, como eu fiz agora, e começar a ler ele, começar a ter aquele hábito de começar a ler toda noite, e assim por diante, assim tu vai lendo outros livros. Eu, por exemplo, eu nunca tive esse costume de ler diariamente, mas depois que eu comecei a adotar isso, tipo, pô, eu sempre deixo o livro em cima da minha mesa e quando eu bato o olho nele, assim, depois de comer e tal, eu vou lá dar uma lida rapidinho, pô, 5 páginas e já era. Eu criei um hábito em cima disso. Então, assim, depois de tu deixar as coisas ridiculamente fáceis pra tu fazer, não é garantido que tu vai fazer realmente, né? Eu já deixei de fazer várias coisas mesmo seguindo essa ordem, mas me ajudou, por exemplo, com os livros. Esse tipo de atitude, ele te ajuda a criar constância também. Então, se tu cria constância, logo esse hábito ele vira algo comum pra ti. E a gente tem que concordar numa coisa que quando a gente cria um hábito, a gente não pensa nele. Ele já vem sozinho, então já evita essa parte de tu ficar pensando demais naquilo e remoendo aquilo e criando diversos cenários, porque aquilo já é um hábito pra ti. Aquilo já é comum. Basicamente é isso. Eu recomendaria demais esse livro aqui pra quem teve interesse nele. Ele é muito bom, ele não fala especificamente desse tipo de situação, mas é um livro que eu recomendo demais. E, cara, é isso. Pensa, mas não pensa muito e toma uma atitude logo.